Let's turn to Ezekiel chapter 43. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 43. Verse 10. Versículo 10. Son of man, describe the temple to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities, and let them measure the pattern. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. And if they are ashamed of all that they have done, make known to them the design of the temple, and its arrangement, its exit, and its entrances, its entire design, and all its ordinances, all its forms, and all its laws. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus dispositivos, e todas as suas leis. Write it down in their sight, so that they may keep its whole design, and all its ordinances, and perform them. Escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Now we come to the last two sessions of this conference. Nós chegamos então às duas últimas sessões da presente conferência. So tonight we will continue on the design of the temple of Ezekiel. E hoje à noite queremos continuar com esse assunto do projeto do templo de Ezequiel. Not only the design of the temple should be known to us. Não somente essa planta do templo deveria ser conhecida por nós, And God said, write it down in their sight, so that they may keep its whole design and all its ordinances and perform them. mas o Senhor disse, escreve isto na sua presença para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. So the whole design supposed to be kept. Então toda essa planta deveria ser guardada. And also they will perform its ordinances. E também eles deveriam cumprir as suas ordenanças. So with the limited time we have, I try just go through some important points of the design of the temple. Então, com o tempo limitado que nós temos, eu gostaria de passar por alguns pontos importantes e detalhes da construção do templo. Again, our time is so limited, Nosso tempo é tão curto, so we can only touch some important points. só podemos tocar alguns pontos importantes. Now, speaking of design, Falando da planta, now have you noticed that when you look at this temple você percebeu que ao olhar esse templo and compare with the temple of Solomon? e comparar com o templo de Salomão, Now, one thing very interesting. uma coisa muito interessante. Now, when you see the design, you see the symmetry of design. Quando você vê essa planta, você vê a simetria que ali existe. Now, symmetry is something that has been used by a mathematician Então, a simetria é algo que foi usado pelos matemáticos in order to try to find out the beauty, try to describe the beauty. a fim de descrever a formosura. So, there is a way in mathematics to express it. Então, há uma maneira de expressar na matemática. So, if you find any symmetry, that means some beauty behind it. Se você vê qualquer coisa que é simétrica, há uma beleza atrás disto. Now, let's start with the glory of God. Então, vamos começar com a glória de Deus. Now, we all see the vision of Ezekiel. Então, nós vimos a visão que Ezequiel recebeu. Now, the likeness of the glory of God can have three elements. A semelhança da glória de Deus tem três elementos. In first chapter, No primeiro now you capítulo. see that the likeness of living creatures A semelhança dos seres viventes, and the likeness of a firmament a semelhança do firmamento and the likeness of a throne. e a semelhança de um trono. So all together, if you add them together, that's likeness of the glory of God. Colocando todos esses elementos juntos, temos a semelhança da glória de Deus. Now, have you noticed that? Especially when the Bible describes the living creatures. Agora, você percebeu, especialmente quando a Bíblia descreve os seres viventes, Of course, each living creature has four faces. claro, cada ser vivente tem 4 rostos. I already explained to you. Já explicamos. It's just like a chariot throne from a
Buckingham que Palace. é como aquela carruagem em trono do Palácio de Buckingham, And you discover the queen is on the throne. e você descobre que a rainha está no trono, But that's mobile throne. mas é um trono móvel, Because it's a chariot, it's the four wheels really bring the throne everywhere. porque é uma carruagem, tem aquelas rodas que levam o trono por todas as partes. Now, beside the four wheels, Além das 4 rodas, now you see the four living creatures. você vê que tem 4 seres viventes, You see four horses. 4 cavalos. So if you're facing the four horses, Se você estiver de frente para esses 4 cavalos and you find the chariot throne coming towards you, e você vê o trono carruagem avançando na sua direção, so you see the four living creatures with horse, the face of four horse. você verá as 4 seres viventes com a face de 4 cavalos. Now, because this living creature, they always go straight, Porque esses seres viventes sempre avançam para frente, either east ou para o oriente, or west, ou para o ocidente, or south, ou para o sul, or north. ou para o norte. They never turn, Eles nunca fazem volta, always go straight. sempre vão reto para frente. So, in other Em words, outras palavras, when you see the movement of the living creatures, quando você vê o movimento dos seres viventes, no matter in which direction you are in, não importa em qual direção você esteja considerando, and you will see the expression of those faces. você verá a expressão daqueles rostos. For example, Por exemplo, if you look from one definite angle, se você olhar de um determinado ângulo, you may see four lions. você pode ver 4 leões. Another De angle, outro ângulo, men. 4 homens. And then another angle, you find 4 oxen. E outro ângulo, 4 bois. And then also 4, what left? What left? Eagles, 4 eagles. 4 águias. So you can see it, no matter which angle you look at Não it, importa de qual ângulo você esteja olhando, you find the expression. você vai encontrar aquela expressão. Because living creature represent the life which close or before the throne of God. Porque os seres viventes representam aquela vida que está diante do trono de Deus. And the life is in him. E a vida está nele. Christ is a source of life. Cristo é a fonte da vida. He not only before the throne of God, Não somente está diante do trono de Deus, he is within the throne of ele God. está dentro do trono de Deus. So now you can imagine there are 4 faces, 4 expressions. Agora você pode imaginar então essas 4 rostos, essas 4 expressões. And that's why in New Testament, in the you have 4 gospels. Por isso que no Novo Testamento nós temos os 4 evangelhos. Gospel of Matthew present Christ as the king, O evangelho de Mateus apresenta Cristo como o rei, the image of a lion. a imagem de um leão. And then Gospel of Mark present him as a servant of God, Então o evangelho de Marcos o apresenta como o servo de Deus, the image of an a ox. imagem do boi. And Gospel of Luke, O evangelho de Lucas, now you see he's the son of man. você vê que ele é o filho do homem. And when you come to the Gospel of John, Quando você chega ao evangelho de João, so you see from that angle, you see that he's a son of God, aquele ângulo você vê que ele é o filho de Deus, a life transcendent. uma vida transcendente. So from different angles, you will see the greatness of the Son of God. Então, de diferentes ângulos você verá a grandeza do filho de Deus. So that's the likeness of 4 living creatures. Isso é a semelhança dos 4 seres viventes. However, No entanto, even these 4 living creatures have 4 faces. mesmo que esses 4 seres viventes tenham 4 rostos, But basic structure of the living creature mas a estrutura básica dos seres viventes is man. é o homem. So that's why you find hands, Por isso que você encontra mãos, you find legs, você vê pernas you also find soul. e também a planta dos pés. Do you see? Estão vendo isso? So basically, you discover these 4 living creatures actually give you the impression of man. Basicamente, você descobre que esses 4 seres viventes vão te dar a impressão de um homem. And don't forget, E não esqueçamos, when God created the light, quando Deus criou a luz, just by one word, empregou uma let there be palavra. light, and there is light. Haja luz e houve luz. And same thing applies to the birds, Mesmo se aplica aos pássaros, other animals, os outros animais, but with human beings, mas com os seres humanos.
when God created man, Quando Deus criou o homem, you discover there's a council among the Godhead. você descobre que houve um conselho entre a divindade. So the eternal past, Então, na eternidade there passada, was a council. houve aquele conselho. So let create man according to our image, Então, criemos o homem conforme a nossa imagem. and also try to define their E mission. também tenta definir a missão do homem. But in practice, Mas na prática, when you come to the time, quando chega no tempo now when God indeed create the human que being, Deus de fato criou o ser humano, then we were told that man was created according to his image. nos é dito que o homem foi criado de acordo com a sua imagem. So according in the Godhead, within the Godhead, only Christ has the image. Então, dentro da divindade, somente Cristo tem uma imagem. God the Father, Deus o Pai, God the Spirit, Deus o Espírito, no image. não tem imagem. And only God the Son. Somente Deus o Filho. So then you discover Então você we descobre were created according to his que image. nós somos criados de acordo com a sua imagem. And remember, E lembre-se, now when you study Psalm 8, quando você estuda Salmos capítulo 8, and God has given man the glory and honor. e Deus deu ao homem glória e honra. Now where is the glory? Para onde está a glória? Where is the honor? Onde está a honra? Look at man. Olhe para o homem. Was created according to the image of God. Ele foi criado de acordo com a imagem de Deus. So, brother, sister, Então, irmãos e you are irmãs, unique, created by God. você é único e criado por Now, Deus. you will never find anyone just like you. Você nunca vai encontrar nenhum outro como você So mesmo. be satisfied with God's creation. Então seja satisfeito com a criação de Today, Deus. people did not satisfy. Hoje as pessoas não estão satisfeitas. They have to do some tattoo in their Eles têm skin. que fazer alguma tatuagem por aqui. They want to change the color of their hair, Querem mudar a cor do cabelo. even the color of their E eyes. querem mudar até mesmo a cor dos This olhos. proves that they are not satisfied with God's Isso creation. prova que eles não estão satisfeitos com a criação de Deus. But remember, Mas when lembremos, we are created according to God's image, nós fomos criados de acordo com a imagem de you Deus. see the glory, Você vê a glória, you see the honor, você vê a honra of course, you see the beauty. e claro que você vê a beleza. So sometimes we forgot that. Então às vezes nós esquecemos isso. You know, according to Greek mathematicians, Sabe, de acordo com os matemáticos gregos, when they look at human body, quando eles olharam a um corpo humano, they have to say, this is the most beautiful and really the masterpiece of God's creation. eles disseram, isso é o mais formoso e mesmo a obra-prima da criação de Deus. So how do you know man is Então, beautiful? como você sabe que o homem é bonito? So you have to ask mathematician to define it. Tem que perguntar para os matemáticos a definição. So mathematicians try to find out, try to describe the beauty. Então os matemáticos vão tentar descrever a beleza. So now every man is Todo- symmetric Todo homem é simétrico. with a central symmetry Uma simetria em torno de uma linha or central. mirror symmetry. Ou simetria de espelho. Look at our brother. Look at him. You see, there is a central axis. Olha para o nosso irmão, tem um, centro, um eixo central. Do you see that? Estão vendo isso? Now, on this side, eye, Lá daqui tem um olho, and the other side also eye. do outro lado também tem um olho. If you exchange these two as if nothing Se happened, você colocar um olho para cá e outro para lá, é como se não acontecesse that's nada. called symmetry. Isso é chamada And simetria. this side you have a hand, Esse lado tem uma mão, that side you have a do hand. outro lado tem outra mão. As if you really exchange it as if nothing happened. Se trocar uma pelo outro, é como se não acontecesse nada. So this is called mirror symmetry. Isso é chamado simetria de espelho. You put a mirror in the middle. Coloca um espelho no meio So, and then you find that this side and this side are symmetric. e você vai descobrir que esse lado e esse lado são simétricos. And also the feet. Também os pés. And then you discover it's indeed beautiful. Então você descobre que de fato é bonito. Today we look at each other every day. That's why you don't feel about it. Então hoje nós olhamos uns aos outros todos os dias e não percebemos. If you want to know the beauty in the world, in the universe, Se você quiser conhecer a beleza no universo, now human being and especially human body is most beautiful in God's creation. ser humano, e especialmente o corpo humano, é o que tem de mais belo na criação So de young Deus. people,
Então, jovens, thank God for His creation. graças a Deus pela sua He criação. made you so unique. Ele fez você tão único. So, brothers, sisters, Então, irmãos e irmãs, treasure all God's creation. valorizem toda a criação de Today, Deus. people forgot God is a creator. Hoje as pessoas esquecem que Deus é o Criador. And as if God is dead. É como se Deus estivesse morto, As if there's no God. como se não houvesse Deus. So mankind tried to ascend to the throne. Então a humanidade tentou ascender ao trono, That's called humanism. e isso é chamado humanismo. And today we become the king. E hoje nós nos tornamos o rei, We decide our future. nós decidimos o nosso futuro, We decide how do we look like. nós decidimos como que nós queremos parecer. But when God creates you, Mas quando Deus criou você, it's so beautiful. criou de maneira tão So bela. that's why you have a mirror symmetry. Então por isso que temos essa simetria de espelhos. So that's one of the beauty of the human body. Então essa é uma das belezas do corpo humano. So next time, try to make observation. Próxima vez você tenta prestar atenção aí, ó. And scientists or mathematicians know how to describe the beauty. Os cientistas, especialmente os matemáticos, sabem como descrever a So if beleza. you really look at a human being, Se você de body, fato olhar para um corpo humano, and if you see, put a mirror in the middle, coloca o espelho lá no meio, and now you see the mirror e symmetry. você vê então essa simetria de espelho. What does that mean? O que significa If isso? somehow you exchange these two, Se de alguma forma você inverte os lados, nothing happens. não muda nada. As if nothing É changed. como se nada tivesse sido that's modificado. symmetric. E esse é simétrico. That's beautiful. E isso é formosura. So no wonder Então não é de surpreender when Adam fall into sleep quando Adão adormeceu, and God took the rib out of his side Deus tirou algo aqui do lado do Adão and created Eve. e criou a Eva. Now, when he first saw E Eve, quando ele viu a Eva pela primeira vez, Adam became a poet. ele se tornou um poeta He has written the first poem in the history of e mankind. escreveu o primeiro poema da história da He humanidade. said, this time, Ele disse, desta vez, my bone are bones, my flesh are flesh. osso dos meus ossos, carne da minha carne. Why he said this time? Por que ele disse desta vez? Because remember, God caused many animals passing by. Porque ele lembrou que Deus fez antes disso muitos animais passarem diante Asked him to dele give the name. e pediu para o Adão dar o nome para cada um dos But animais. actually, God wanted him to see whether he will find a match or not. Mas na verdade Deus queria que Adão visse se ele ia encontrar uma companheira ou não. Now, in practice, when God created man, Então na prática, quando Deus criou o homem, Bible said male and a female. Bíblia diz homem e mulher os criou. So you see, Tá vendo aí? how do you describe a man? Como você descreve um homem? If you only male, only half a circle. Se somente o homem é só metade do If círculo, you female, another half a circle. a mulher é a outra metade do círculo. So now, when young people, Então quando os jovens, when they are looking for another half, quando estão procurando pela outra metade, definitely you know very well. você sabe muito bem Two half circle does not mean that it's one circle. que dois círculos, dois meios círculos não significa que você tem o círculo inteiro. Two circle with the same radius, now it formed the one circle. Somente quando os dois círculos têm o mesmo raio, aí sim forma uma circunferência. So God caused all the animal passing by him. Então Deus fez com que todos os animais passassem diante do You can Adão. imagine Adam used a ruler and to measure the radius. Você pode imaginar o Adão com aquela reguinha tentando medir o raio ali, né? And now here comes the lion. E aí veio o leão. This is not the one. Não, a leoa, né? And Não é a leoa. even some other things. E No. veio outras coisas, também não. Then he fall into sleep. Então Adão adormeceu. And then when he saw Eve, E quando Adão viu a Eva, somehow the inspiration came. de alguma forma nasceu a inspiração no So Adão. that's the first poem in the history of mankind. E esse é o primeiro poema na história da humanidade. This is my bone of bones and my flesh of flesh. Este é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. In another word, Em outras palavras, This is my body. esse é o meu corpo. Church is the body of A Christ. igreja é o corpo de Cristo. When Christ see the church, Quando Cristo vê a igreja, he said, "This is the bone of my bones and the flesh of my ele flesh." diz, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Now, what make you a poet? Agora, o que faz você se tornar um poeta? Only when you touch the beauty. Somente quando você toca algo belo. So let me say this: Então, deixa-me dizer o if seguinte. you see something mirror Se symmetry, você vê algo que tem aquela simetria de espelho, remember, lembre-se, and we were created according to God's image. nós fomos criados de acordo com a imagem de Deus. Most beautiful.
mais formosos So impossível. that's why. É por isso que, You see, and sometimes you just get lost. às vezes, você fica perdido. You fall into love. Você se apaixona. Now, why you do that? Por que acontece isso? Because you were captured by the beauty. Porque você é capturado pela beleza. So remember, Então that's lembre-se. how God created man. É assim que Deus criou o homem. So when you see the likeness of a living Então, creature, quando você vê a semelhança dos seres viventes, you see the beauty in the glory of God. você vê a beleza na glória de Deus. No wonder Não é de surpreender God gave Adam and Eve the glory and honor. Deus tenha dado a Adão e Eva glória e honra. Why? Por quê? They were created according to God's image. Eles foram criados segundo a imagem de Deus. So I already told you, Eu já mencionei. this is the symmetry. Esse é a simetria. This is the beauty. Esse é a formosura. And look at the temple. E olha agora o templo. Now, if you compare with the temple of Solomon, Se você compara com o templo de Salomão, you will find something with the temple of Ezekiel. você encontrará alguma coisa no templo de Ezequiel. Now you find the three gateways: Você encontra aquelas três entradas: east, Oriente, North Norte and South. e Sul. That's outer court. Isso é o átrio exterior. When you enter into the inner court, Quando você entra no átrio interior, again three gateways: outra vez três entradas: the east, Oriente, the north, o Norte and south. e o Sul. Do you see? Estão vendo isso? And more than that, E mais que isso. and then you discover in the middle, which is the altar. Então, no meio você descobre que tem o altar. Now, 5 times 500 times 500. Então, 5 vezes 500. Now you know how many. Você Right? sabe quanto que dá isso, não sabe? But think about 100 times 100. Mas pensa, 100 vezes 100. Now, very interesting. É muito interessante. When you look at the altar, Quando você olha para o altar, it's within that 100 times 100. está dentro daquele 100 vezes 100. Now, altogether, how many 100 times 100? Então, no total, quantas vezes você tem o 100 ali? 25, 25, right? correto? And then if you try to ascend from outside to the outer court, Então, se você tenta ascender do lado de fora para o átrio exterior, 7 steps. 7 degraus. Then if you want to enter into the inner court, Então, 8 se você quer steps. entrar para o pátio interior, 8 degraus. If you want to enter into holies of holy, 10 steps. Se quer entrar no Santo dos Santos, 10 degraus. 7 plus 8 7 mais 8, plus 10, mais 10, 25. 25. So you see, Estão brothers, vendo, irmãos? if you look at the central piece, Se você olha a parte central, if you look at the central square, se você olha aquela praça central, the larger one is 500 times 500. aquele mais largo é 500 vezes 500. The middle one is 100 times O 100. do meio é 100 vezes 100. And then the altar is at the center of it. Então o altar está bem no centro. Now, normally in the Solomon temple, Normalmente, no Templo de you Salomão, always have stairway or ramp to go to the altar. você tinha uma escada ou uma rampa para chegar até o altar. So normally it's from the south. Então, normalmente ele vem do sul. So it destroys that symmetry. Então isso destrói a simetria. But now you see this stairway actually is along that axis line. Mas agora essas escadas estão ao longo daquela linha central. So very interesting, brother. Então muito interessante, If you irmãos. look at that design, Se você olha para aquela planta, it's symmetric. ela é simétrica. It's central symmetric. Ela é simétrica em torno do centro. Let me give you one illustration. Deixa eu me dar uma ilustração. Isaac loves Rebekah as much as Rebekah loved Isaac. Isaac ama Rebeca tanto quanto Rebeca ama Isaac. Now, when you write horizontally, Quando você escreve horizontalmente, let me say it again. vamos dizer de novo. Isaac loved Rebekah Isaac ama Rebeca as much as Rebekah loved Isaac. quanto Rebeca ama Isaac. So you find the central symmetry Então here. você vê uma simetria central nessa frase. What does that O mean? que significa isso? You can read it either direction. Você pode ler de qualquer uma das You direções. can read it from left to right and right to Pode left. ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Same thing. A mesma coisa. Do you understand? Tá entendendo? You can analyze our brother. You can analyze him. And you can Pode read it from analisar o right nosso to left irmão and left to e right. ler ele da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Just the same. Vai dar na mesma coisa. So that's the beauty. That's the central symmetry. Essa é a formosura, essa é a simetria central. So when you come to the central symmetry, Então, quando você chega a essa simetria central, you find a mirror there. você encontra um espelho ali.
Very interesting. Brother. Muito interessante, If you irmãos. look at the mirror of that temple Se você olhar esse espelho naquele templo, and eastern gateway of outer court, então o portão oriental do átrio exterior, then eastern gateway of inner court, então o portão oriental do pátio interior, then the altar, e então o altar, then the holy place, então o lugar santo, then the holy of holies. então o santo dos santos. Now, glory of God is supposed to be in the holiest of holies. Agora a glória de Deus deveria estar no santo dos santos. But think about it. Mas pensa nisso. When that glory returns, Quando aquela glória retorna, first from the way of the east, primeiro vem do caminho do oriente, from Mount of Olives, do Monte das Oliveiras. then enter into the eastern gate Depois entra na porta oriental of the outer court. do átrio exterior. Then that gate is shut. Então aquela porta é fechada. No more. Não mais. No one is able to go through it. Ninguém mais é capaz de entrar por Because ela. this is the way reserved only for the glory of God. Porque esta porta é reservada unicamente para a glória de And Deus. this is the way of the glory of God. E esse é o caminho da glória de Deus. And now he starts from the Mount of Olives, Ele começou do Monte das Oliveiras, then eastern gate of outer court, então a porta oriental do átrio exterior, then eastern gate of inner court, então a porta oriental do átrio interior, then passing by the altar, então passando pelo altar, holy place, lugar santo, finally holy of holies. finalmente o santo dos santos. Remember, Lembre-se, in the Old Testament no time, Antigo Testamento, when you have the Solomon temple, quando você tinha o templo de Salomão, what do you have in the holies of o que holies? você tinha no santo dos santos? You have ark, Tinha a arca, you have a mercy seat, o propiciatório, and of course you have the glory of e God. claro, tinha a glória de Deus. But something very interesting. Mas uma coisa muito interessante. Now, if you really study the temple of Se Ezekiel, você realmente estudar o templo de Ezequiel, within the holy of a holy, dentro do santo dos santos, you don't find ark você não encontra arca, nor mercy seat. nem propiciatório. Now, mercy seat is supposed to be supposed to be the throne of grace. O propiciatório deveria ser o trono de graça. But now, Mas agora, remember, the throne of God is there. lembre-se, agora o trono de Deus está ali. Do you see that? Está vendo esse ponto? And he put his soil on the ground. E ele coloca a planta de seus pés sobre o solo. Formerly, Antes, he made the ark as his footstool. ele fez a arca seu estrado. He was sitting in the heaven. Ele estava sentado nos céus So he extended his presence all the way to the earth. e ele estendia a sua presença todo o caminho do céu até chegar à So his terra. two legs represent his presence. E as duas pernas então representam a sua presença. But his two legs need a footstool. Mas as duas pernas necessitam então esse estrado. So in the Bible, Então na Bíblia, ark always refer as the footstool of God. a arca é sempre referida como estrados dos pés de Deus. So David said, we worship you at your footstool. E Davi disse, nós te adoramos no estrado dos teus pés. What does that O mean? que significa isso? We worship you at your feet. Nós adoramos aos teus pés. That's the gesture of Mary, Esse é o gesto de Maria, who has chosen the better part. que escolheu a melhor parte. Which that blessing will never be robbed. Com aquela bênção nunca lhe seria tirada. Why? Por quê? Because when we are at the feet of our Lord, Porque quando nós estamos aos pés de nosso Senhor, you recognize that feet. nós reconhecemos esses pés. The piercing feet. Aqueles pés que foram perfurados. That's how he died for us on the É cross. assim como ele morreu por nós na So that cruz. feet speaks of love. Então aqueles pés nos falam de amor. So if you are really sitting at his feet, Se você realmente está sentado aos seus pés, you can help but offer yourself. você não pode fazer outra coisa senão oferecer-se a si mesmo. Present your body as a living sacrifice. Apresentar o seu corpo como um sacrifício You vivo. cannot help but break your vase. Não pode evitar, mas quebrar o seu vaso. No matter how beautiful is your vase. Não importa quão belo seja o seu vaso. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's our consecration. essa é a nossa consagração. That's the place where we ought to be. Esse é o lugar onde deveríamos estar. So in the Old Testament time, Então, no tempo do Antigo when Testamento, you worship at the footstool of God, quando você adorava ao estrado dos pés de Deus, you simply come to the holiest of holies. simplesmente estava chegando ao Santo dos Santos. But now,
Mas agora, brothers and sisters, irmãos e the irmãs, presence of God, the glory of God is already there. a presença de Deus, a glória de Deus já está aí. So that throne of the David, the throne of that's the throne of God. Aquele é o trono de Deus. Do you see that? Estão vendo isso? And now the feet of God is upon the ground. Agora os pés de Deus estão sobre o solo. So this land, this ground should be his resting Então, place. essa terra, esse solo deveria ser seu lugar de descanso. Not like in Old Testament time. Não como no tempo do Antigo You see, Testamento. he never dwelled in the temple. Tá vendo? Ele nunca habitou lá no templo. He dwelled in heaven. Ele habitava no céu. But he extended his presence all the way down to earth. Mas ele estendia sua presença todo o caminho do céu até a terra. If you want to worship, Se você queria adorar, if you want to come close to him. se você queria chegar perto de Deus, Now, we all know that nós sabemos que with blood, com o sangue we will come to the holiest of holies. nos achegaremos ao Santo dos Santos. That's Old Testament Isso economy. é a economia do Antigo Testamento. But now, Mas it's agora different. é diferente. No more mercy seat. Não tem mais propiciatório, No more ark. não tem mais arca. The throne of God is there. O trono de Deus está ali. Where is the throne of God? Aonde está o trono de Deus? There is glory of God. Aí estará a glória de But if Deus. we want to find out Mas se nós queremos descobrir the way of the o glory, caminho da glória, remember, lembre-se, is that axis. é aquele eixo. That axis make whole thing so beautiful. Aquele eixo que faz todas as coisas tão formosas. That explain why it's so glorious, so beautiful. E isso explica por que é tão glorioso e tão formoso. So that way Então, desta is maneira, from Mount of Olive, é do caminho Monte das Oliveiras, Eastern Gate, portão oriental, another Eastern Gate, outro portão oriental and the altar, e o altar, then the holy place, então o lugar santo then the throne of e God. depois disso o trono de Deus. But this way Mas esse caminho simply tells you simplesmente nos diz the way to glory, caminho para a glória always through the cross, sempre passa pela cruz, because altar represent the cross. porque o altar representa a cruz. And Paul said, E Paulo disse: I do not know anything but Christ and Him eu crucified. não conheço a nada senão a Cristo e Cristo And crucificado. no wonder you discover the altar is in the very center of this temple. Não é de surpreender que você descobre que a cruz está bem no centro desse templo. But don't forget, Mas não esqueça, cross is not on the center. a cruz não é apenas o centro, Cross is also a way. a cruz é também um caminho. The way, the path to glory. Caminho para a glória. So, brothers and sisters, Então, irmãos e how irmãs, beautiful it is. que belo é isto. This is the beauty of Christian life. Esta é a beleza da vida cristã. What is Christian O life? que é a vida cristã? Remember, Lembre-se, the way to glory, o caminho para a glória always through the cross. sempre passa pela cruz. No cross, Sem cruz, no crown. não há coroa. So that's the very important principle. Esse é um princípio muito importante. So do you see that? Então, os irmãos estão When you vendo? look at this pattern, Quando você olha esse padrão, when you look at that design, quando olha esse projeto, you feel shameful. você se sente envergonhado. Why? Por quê? Because these people used to say, crucify him, crucify him. Porque aquelas pessoas costumavam dizer crucifica ou crucifica-o. Now, when Jesus' feet upon the Mount of Agora, Olives, quando os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras, now somehow the scale in his eyes dropped. de alguma forma as escamas de seus olhos cairão They discover e eles descobrirão the one they used to say, crucify him. que aquele a respeito de quem eles disseram crucifica-o, He is our deliverer. ele é o nosso libertador. Brothers, Irmãos, when you see his glory, quando você vê a sua glória, when you see the beauty of the temple, quando você vê a formosura do templo, when you see the mirror symmetry, quando você vê essa simetria de espelho, put us to shame. isso nos envergonha. Why? Por quê, irmãos? Just like people of Israel, Assim como o povo de Israel, they never recognize that. eles nunca o reconheceram. They're still waiting for their Messiah. Eles ainda estão esperando pelo seu Messias. But brothers, Mas, irmãos, after they see the pattern, depois deles verem esse padrão, they regret. e eles vão How arrepender-se. come I didn't see long time ago? Como eu não vi isso há tanto tempo How come I atrás? wait so long, so many years? Como eu desperdicei tantos anos? So you see that, Estão brother? vendo isso, irmão? Show them the description of the temple. Mostre a eles a descrição do templo They will feel shameful. e eles se sentirão envergonhados. The more they feel shameful, Quanto mais envergonhados se sentirem, the more you show them the pattern.
quanto mais você mostra para eles o How padrão. beautiful it is. Que belo é esse padrão. So now we just touch a little bit about it. Nós só tocamos um pouquinho a respeito desse assunto. Now, because of our time, Agora, por causa do nosso I think tempo, we will come to a very important point. penso que chegaremos a um ponto muito importante. The question is this. Qual que é a pergunta? The reason some Bible scholar could not believe that this temple is literal. A razão pela qual alguns eruditos bíblicos não podiam crer que esse templo é literal Two reasons. são duas. First, Primeiro, dimension. a Too dimensão. big for the Temple Mount. Grande demais para caber no Second. monte do templo. Segundo, They discover some sacrifice there. eles descobriram alguns sacrifícios lá So they wonder, e eles se if perguntavam: our Lord already have a sacrifice once for all on the cross. se o nosso Senhor Jesus já ofereceu aquele sacrifício uma vez por todas lá na cruz, Now, do you tell me that in Millennium Kingdom, now we will go backward? você vai me dizer que lá no reino milenar vai retroceder 70 AD. no ano 70 depois de God Cristo? himself O próprio Deus destroyed the temple. destruiu o templo Forever. As if it is forever. para sempre, como se fosse destruído para sempre. It's all gone into history. Tudo passou para a história. The reason is very simple. Qual que é a razão? Muito We simples. will never go back anymore. Nós nunca mais retrocederemos. So now we ask one question. Então fazemos uma pergunta. Now, in this design, Nessa planta, what it tells us? o que ela nos diz? It tells us something in the Old Testament. Nos diz alguma coisa do Antigo Testamento? We have to study. We have to come to the conclusion Temos que chegar à conclusão whether we are going backward or not. ou que se nós estamos retrocedendo ou não. So, because of that, Então, por causa disso, you have to find out você tem que descobrir what are missing in the temple. o que está faltando no templo. Now, before I do that, Antes de fazer isso, now right after the Lord says, "Son of man, describe the temple to the house of Israel." depois que o Senhor disse, Filho do homem, descreve o templo para a casa de Israel, Then you see the dimension of the altar. então você vê a dimensão do altar. Now, altar indeed very important. Então o altar de fato é muito importante. And that altar, E aquele altar hearth, H-E-A-R-T-H. é o quadrado aquele. Now, according to Hebrew, De acordo com o hebraico, it's a very interesting word. é uma palavra muito interessante. Lion of God. Leão de Deus. When you talk about the cross, Quando você fala a respeito da cruz, you always talk about the lamb. você sempre fala do cordeiro. But worthy the lamb. Digno é o cordeiro, Who is worthy to open that scroll? que é digno de abrir os rolos. And then you hear Então você ouve the Lion of Judah. o leão de Judá. That's what John heard. É isso que João ouviu. But when you see it, Mas quando ele vê small lamb, um pequeno cordeiro just slain, como recém-imolado, that's the cross. isso é a cruz. On one hand, Por um lado, you see the lamb. você vê o cordeiro. On the other hand, Por outro lado, you see the Lion of Judah. você vê o leão de Judá. Why? Por quê? Because in this world, Porque nesse mundo there are two classes of people, há duas classes de the pessoas: Jews and the Greeks. os judeus e os gregos. The Jews, they look for the energy, for the power. Os judeus buscam pelo poder, And the Greek, they look for wisdom. os gregos pela sabedoria. But remember, Mas lembre-se, in the eyes of Jews, aos olhos dos judeus, anyone who died on the cross, qualquer um que morresse na cruz very, very weak. é uma pessoa muito, muito fraca. If Messiah Se o Messias has a big feast, de fato tivesse um punho forte e and grande, much bigger than the feast of Roman Empire, fosse muito mais forte que o Império Romano, and crucify Roman Empire, e ele deveria crucificar o Império Romano, he must be Messiah. aí sim nós creríamos que ele é o Messias. So with the Jews, Para os they believe in judeus, power. eles creem no poder. They believe Messiah is full of power. Eles creem que o Messias é cheio de poder. When he comes, Quando ele viesse, he will conquer all the empire. ele conquistaria todo o Império Romano. He will crush all the empire. Ele esmagaria o Império. He definitely will crucify Roman Empire on the cross. E ele crucificaria o Império Romano na cruz. But the other way around. Mas, ao contrário, When they discover quando eles it descobriram was Roman Empire who crucified all, que foi o Império Romano que crucificou o nosso Senhor, this become
their stumbling block. Isso se tornou para eles uma pedra de They tropeço. simply cannot believe Jesus Christ, who died on the cross, is the Messiah. Eles simplesmente não podiam crer que Jesus Cristo que morreu na cruz era o They Messias. have their Bible support. Eles tinham um apoio na Bíblia para pensar According assim. to Deuteronomy, De acordo com Deuteronômio, anyone who died on the wood qualquer um que morrer no madeiro ought to be cursed. deveria ser amaldiçoado. So can you believe that? Você pode crer isso? Any blessing from the cross? Que pode provir alguma bênção da cruz? So that's in the eyes of the Jews. Isso é aos olhos dos judeus. Cross is weak. A cruz é símbolo de If you fraqueza. talk of weakness, Se você falar fraqueza, so that's how cross represents. é isso que a cruz representa. And to the Gentile, to the Greeks, Para os gregos, cross is foolish. a cruz é tolice, It's not wisdom. não é sabedoria. But Paul, what Paul said, Mas o que Paulo disse? we preach Christ and Him crucified. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. And this Christ who are being crucified E esse Cristo que foi crucificado is the power and the wisdom of é God. o poder e a sabedoria de Deus. The weakness of God is stronger than human, stronger than human energy. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. The foolishness of God is wiser than the wisdom of mankind. A tolice de Deus é mais sábia do que a sabedoria da humanidade. What does that mean? O que significa In isso? the eyes of the world, Aos olhos do mundo, the cross is the foolishness of God. a cruz é a tolice de Deus, It is the weakness of God. é a fraqueza de Deus. But no. Mas não, If you look at this altar, se você olhar para esse altar, it means the Lion of God, significa o leão de Deus, Lion of Judah. o leão de Judá. So it speaks of power and the wisdom of God. Fala do poder e da sabedoria de Deus. Do you see? Estão vendo isso? So that's how we learn from the Paul's epistle. É isto que aprendemos das epístolas de Paulo. And also interesting, Também algo if interessante. you study how this altar functioning. Se você estudar como funcionava essa questão do altar, First, you have 7 days. primeiro tem 7 dias, Then the priest ought to purify the altar. então o sacerdote tinha que purificar o altar. Now, during the process of purifying, Durante o processo de purificação, they offer sin offering. eles ofereciam aquela oferta pelo pecado. But very interesting. Mas muito interessante. After 8th day, Depois do 8º dia, and this altar become altar of burnt offering and a peace offering. esse altar se transforma num altar de oferta queimada, holocausto e oferta pacífica. No more sin offering. Não mais um altar pelo pecado. Only once Uma vez só. during that 7 days. Durante aqueles 7 dias, Probably in the very beginning of the millennium. provavelmente bem no início do milênio. Just 7 days. Somente 7 dias. Once. Uma vez por todas. After 7 days, Depois de 7 dias, this altar become the altar of burnt offering and also peace offering. esse altar se torna o altar da oferta queimada e também o altar da oferta In pacífica. other words, Em outras palavras, it's not like Old Testament economy. não é como na economia do Antigo If Testamento. you sin against God, Se você peca contra you Deus, bring a sheep or an ox, você traz a ovelha ou o novilho and then priest will kill the animal, e o sacerdote vai matar aquele animal and the priest will make atonement for you and for e me, ele vai fazer a expiação por você e por mim, because that blood will cover the sin. porque aquele sangue cobrirá o pecado. That's the Old Testament. Mas isso é no Antigo Testamento. Think about it. Mas pensa bem The aqui, ó. main use of that altar, Principal emprego daquele altar burnt offering and peace offering. para oferta queimada e oferta Now, pacífica. burnt offering in the Bible always speaks of our consecration. Então, a oferta queimada na Bíblia sempre fala da nossa consagração. Christ is our sin offering. Cristo é a nossa oferta pelo But pecado. before he's our sin offering, Mas antes de ser a nossa oferta pelo pecado, he present himself wholehearted, whole body to the Father. ele apresentou a si mesmo, corpo integral para o Pai. That's burnt offering. Essa é a oferta queimada. Not only because of burnt offering, then sin offering become possible. Somente por causa daquela oferta queimada, então essa oferta pelo pecado se tornou possível. He said, Lo, here I come. Ele diz, eis, aqui venho eu, Because you have prepared a body for me.
corpo para mim preparaste, With this body, e com este I corpo want to carry out the will of eu God. quero executar a vontade de On Deus the cross. na cruz. He presented his body Ele apresentou o seu corpo and he became sin offering for you and for e ele se me. tornou oferta pelo pecado por mim e por você. So you have to remember the foundation of the sin offering Então você tem que lembrar qual que é o fundamento da oferta pelo is the pecado. burnt offering. É a oferta queimada. If our Lord never willed the will of Se God, o Senhor nunca tivesse realizado a vontade de Deus, he can shy away from the cross. ele poderia fugir da cruz. But thank the Lord. Mas graças He ao knows Senhor, this is the will of God. ele sabia essa era a vontade de So Deus. do you see? Então estão vendo? It is very clear here. Está muito claro aqui. So when we come to this point, Quando chegamos a esse ponto, now we understand. nós entendemos. Now in the Old Testament time, Então no tempo do Antigo Testamento, sin offering all the time. a oferta pelo pecado todo o tempo. So that altar, mainly for the sin offering. Então aquele altar era principalmente para a oferta pelo Of course, pecado. also burnt offering. Claro, também para a oferta queimada. Now when you come to the Ezekiel temple, Mas agora quando você chega ao templo de Ezequiel, only first 7 days in the beginning of millennium. somente os primeiros 7 dias no começo do tempo In milenar, order to purify the altar, a fim de purificar o altar, to make it functioning. para fazê-lo funcional. And what is the main E function? qual que é a principal função? Burnt offering and peace A offering. oferta queimada e a oferta pacífica. So it always speaks of our Então consecration. isso sempre fala da nossa When consagração. we touch by the love of Quando Christ. somos tocados pelo amor de Cristo. And then we not only see the redemption of the cross, Então não apenas vemos a redenção da cruz, we also see the fellowship of the nós cross. também vemos a comunhão da cruz. And the cross really has a wonderful fellowship. E a cruz realmente requer uma maravilhosa Our comunhão. heart is O touched. nosso coração é tocado. We offer ourselves a living sacrifice. Nós oferecemos a nós mesmos como um sacrifício vivo. That's burnt offering. Essa é a oferta queimada. So what is the picture here? Então qual é o quadro que nós temos aqui? When Jesus died for us once for all, Quando Jesus morreu por nós de uma vez por todas, No more. não mais, just once, só uma he vez. died on the cross Ele morreu na cruz 2,000 years há ago. 2000 anos atrás. No more, brothers. Não tem mais. So this is a very beautiful picture. É um quadro muito bonito. So if this is the case, Então se é assim de fato, then you will ask então você vai me perguntar o quê? whether this is the Old Testament economy or not. Será que isso é economia do Antigo Testamento ou não é? Another thing, Outra coisa. the prince, the prince, the prince, the prince, the prince. O príncipe. Now you know the prince. The role of the prince is very interesting one. A função de um príncipe é muito interessante. If you read carefully, Se você ler cuidadosamente, the prince almost played the role of a high priest. o príncipe quase que desempenha aquela função de um sumo sacerdote. Now, high priest, O sumo sacerdote, once a year, uma vez por ano, bring the blood into the veil, inside the veil. levava o sangue para lá para dentro do véu. But before he enter into the veil, Mas antes de entrar além do véu, there is an altar of the incense. tinha o altar de incenso. Also has a 4 horn there. Tinha as 4 chifres ali. So he made the sin offering. He made atonement for the people in general. E ele fazia ali a expiação pelo povo em geral. Not one by one. Não um por um. Not one by one come to the bronze altar. Não um a um chegava até o altar de Only one bronze, person. somente uma pessoa. In the altar of incense, No altar do incenso, he made atonement for everybody. ele fazia ali a expiação por todos. So what does that mean? O que significa isso? High priest O sumo sacerdote represent the head of the household. representa o cabeça de uma casa. Do you see that? Estão vendo isso? So now the prince also played the same role. Agora o príncipe também desempenha a mesma função. He provide all the burnt offering and the sin offerings. Ele provê todas aquelas ofertas queimadas e ofertas pelo pecado. But one thing very interesting. Mas uma coisa muito He interessante, is not a high priest ele não é o sumo sacerdote, because he's not supposed to enter into the inner court. porque não se supõe que ele entre no átrio interior. He can only worship in the hallway Ele somente pode adorar ali do lado de fora, of the eastern gateway of the inner court. do portão oriental do átrio interior. Then he had to give the sacrifice to the priest.
Então ele tem que dar o sacrifício para o sacerdote. Then the priest will do something on the altar. Então o sacerdote vai desempenhar algo lá no altar. Do you see that? Estão vendo esse ponto? That's very É interesting. muito You interessante. can see something here. Você pode ver que há algo aqui. He is high priest. Então As ele if he is high priest, É como se ele fosse o sumo sacerdote, but he's not. mas ele não é. So that means his role is like a role of a head of a household. Então a sua função é como a função de o cabeça de uma família. Then if you read your Bible, Então se você lê a sua Bíblia, that's what Job was doing. é isso que o Jó estava fazendo. Job had the children. Jó tinha filhos. He's afraid that they because they involved with sin. O seu temor é que seus filhos estivessem envolvidos com algum pecado. So as head of the household, Como cabeça da família, he offered burnt offering ele oferecia aquelas ofertas queimadas as sin offering como oferta pelo with the pecado. effect of sin offering. Com o efeito de uma oferta pelo pecado. see that? Estão vendo esse ponto? That happened in the time of Job, Isso ocorreu no tempo de Jó. and that also happened in the time of Abraham. Isso também aconteceu na época de Abraão. When Abraham built the altar, Quando Abraão edificou o altar, don't forget, não esqueçamos, as the head of the family, como a cabeça da família, as the head of a household, como cabeça daquela família, remember, lembre-se, he offered the burnt offering. ele ofereceu aquela oferta queimada. Same apply to Isaac. O mesmo se aplica a Same Isaac, apply to Jacob. o mesmo se aplica a Jacó. So now, Agora, it's not the time of Moses. não é a época de Moisés. So with this in our mind, Então, tendo isso em mente, you begin to wonder. você começa a se perguntar: We will never go backward. nós nunca retrocederemos. But if you study your Old Testament, Mas se você estudar o seu Antigo Testamento, Old Testament economy, a economia do Antigo Testamento, because God signed a covenant with the people of Israel, é porque Deus afirmou aquela aliança com o povo de Israel, called Old Covenant. chamada a Velha Aliança. And that covenant was signed by both parties. E aqui era uma aliança assinada por duas partes. So they were all bound. Então estavam vinculados um ao Do you outro. see that? Estão vendo isso? And half of the blood sprinkled on the altar. Metade do sangue era espargido sobre o altar. Half of blood sprinkled on the people. Metade do sangue aspergido sobre o povo. So now Moses read the covenant book to the people. Agora Moisés lê o livro da aliança para o povo. And the people said, E o povo disse: "Now we will obey everything what God said." nós obedeceremos a tudo que Deus disser. So you sign the signature. Você põe a sua assinatura ali. I also sign in the covenant. Eu também ponho a minha assinatura na aliança. God is bound, Deus está vinculado and people of Israel was also bound. e o povo de Israel também estava comprometido. So if they obey the will of God, Se eles obedecessem à vontade de Deus, God has to bless them. Deus tem de abençoá-los. Even God is not willing, He has to do it. Mesmo que Deus não quisesse, Ele teria de He abençoá-los. was bound. Ele estava vinculado àquele compromisso. But brother, Mas irmãos, if they do not obey the will of, if they do not obey the law, se eles não obedecessem à lei, the curse should be upon them. a maldição deveria estar sobre eles. Even God is full of love. Mesmo que Deus seja pleno em amor, Now God has to curse them Deus tem de amaldiçoá-los. because both parties signed the Porque as signature. duas partes assinaram um acordo. That's old covenant. Mas isso é a velha aliança. Now, when we talk about temple of Solomon, Quando falamos do templo de Salomão, it's according to Old Testament economy. é algo que está de acordo com a economia do Antigo Testamento. Is that all? Esse é tudo? Of course not. Claro que não. You remember God made the covenant with Abraham. Você lembra que Deus fez a aliança com Abraão? So you have the blood of covenant. Então você tem o sangue da aliança. You find the sacrifice has been killed Descobre que o sacrifício foi imolado, into half. partido em dois, So they put them on the ground colocam no solo, according to the custom at that de time. acordo com o costume daquela época. If we two sign the contract, Se nós dois assinamos um contrato, if we two make the se covenant, nós dois fazemos uma aliança, instead of sign our ao signature, invés de colocar a assinatura, both of us nós dois go through that way. vamos passar por entre aqueles sacrifícios. And that way was made because of sacrifice. E aquele foi um caminho
caminho feito por causa do sacrifício, because the blood of covenant. por causa do sangue da aliança. That's the way. Esse é o caminho. If we hand in hand, Se nós passamos juntos, going from this end, passamos dessa extremidade To the other end. até a outra extremidade, then contract is signed. então o contrato está assinado. Both of us are bound. Nós dois estamos vinculados. But remember, Mas lembre-se, when God had the covenant with Abraham, quando Deus fez aquela aliança com Abraão, Abraham fell into sleep. Abraão adormeceu. Now, if he was sleeping, how could he walk through that way? Se ele estava dormindo, como é que ele poderia passar aquele caminho de sacrifício Only the ali? torch of God went through that way. Somente aquela tocha de fogo de Deus passou pelo caminho do sacrifício. In another word, Em outras palavras, that covenant is eternal covenant. aquela é uma aliança eterna. And all remember, E lembre-se, it's non-conditional. é uma aliança Unconditional. incondicional. Remember, Lembre-se, God signed it Deus assinou, and Abraham did not sign it. mas Abraão não assinou. What is this? O que significa isso? This is not Old Testament covenant. Se não é uma aliança do Antigo Testamento, And we call that covenant nós chamamos essa aliança is covenant of Abraham. é a aliança de Abraão. Now, when Lord's Day, when we break the bread, Agora, no dia do Senhor, quando nós partimos o pão, we have the bread, we have the cup. nós temos o pão e temos o cálice. This cup is the blood of the covenant. Esse cálice é o sangue da aliança. But don't forget, Mas não esqueçamos, this blood, this covenant is new covenant. essa aliança é a nova aliança. And when Jesus died for us on the cross, Quando Jesus morreu por nós na cruz, he signed alone. ele assinou sozinho. And we were dead in sin. E nós estávamos mortos nos pecados. We did not sign it. Nós não assinamos. So remember, Então lembremos, if you want to find something very close to New se Testament, você quer encontrar uma coisa muito próxima ao Novo Testamento, that's covenant of Abraham. essa é a aliança de Abraão. So now remember, Agora lembre-se, if you want to study the history of people of se Israel, você quer estudar a história do povo de Israel, God always make an equilibrium between these two covenants. Deus sempre faz um equilíbrio entre essas duas alianças. Remember, Lembremos, now even the Moses was still on the mountaintop. ainda Moisés estava no topo da montanha, They already worship the calf. They already worship the idols. já estavam adorando os ídolos, aquele novilho, They already broke the law. já haviam quebrado a lei. That two tablet never come down, hasn't come down yet. Aquelas duas tábuas da lei não vinham nem descido ainda. So they already violated the law. E eles já haviam violado a lei. Now, according to the old covenant, De acordo com a antiga aliança, God can wipe them out. Deus poderia exterminá-los ali mesmo. So he mentioned that idea to Moses. Mas Deus mencionou essa ideia para Moisés. What did Moses say? Mas o que Moisés falou? Please remember your covenant with Abraham. Oh, lembra-te da tua aliança com Abraão. My brothers, Meus irmãos e irmãs, because of that, por causa disso, he spared the people. ele poupou o povo. So you see, you have the equilibrium here. Você vê o equilíbrio aqui? In the wilderness, No deserto, older generation die in the wilderness. a antiga geração morreu no deserto. If God want to wipe them away, Se Deus quer exterminá-los, there is no hope for us whatsoever. não havia esperança But qualquer. because of a covenant with Abraham, Mas por causa da aliança com Abraão, and when old generation die in the wilderness, quando a velha geração morreu no deserto, and younger generation grow. uma nova geração cresceu. So finally, Então, finalmente, it is younger generation enter into the land of é promise. a geração mais jovem que entrou na terra prometida. Only new man can inherit unsearchable riches of Christ. Somente o novo homem pode herdar as riquezas insondáveis de Cristo. So do you see that? Estão vendo isso, This então? is the beautiful picture here. Essa é uma figura muito bela aqui. You see? Os irmãos estão vendo? So, from the picture here, Então, desta figura, now we can understand nós podemos entender o quê? God's will A vontade de in a Deus, very perfect way. de maneira muito perfeita. So-called new covenant Então, a assim chamada nova aliança, actually is on the same level as the covenant with Abraham. de fato, está no mesmo nível da aliança de Deus com Abraão. What is the covenant of Abraham? Qual que é a aliança do Abraão? He promised two things. Ele prometeu duas coisas. First, Primeiro, the seed will be as many as sand of seashore, a tua semente será tão numerosa quanto as areias da costa do mar. and the land. E a terra, They will inherit the land. eles herdariam a terra. Do you see that? Estão vendo isso? So now
even when they were still unbelief. Então agora, mesmo quando eles estavam em incredulidade, And on 1948, em our 1948, Lord gathered them o together. nosso Senhor os reuniu. Now remember, Agora lembremos, this is according to the covenant with Abraham. essa foi de acordo com a aliança com Abraão. But in order to keep the equilibrium, Mas a fim de manter o equilíbrio, they come back. eles retornaram, They did not come back to inherit Judea and Samaria. mas ao retornar não mereceram herdar nem Judéia nem Samaria. And Judea and Samaria is so-called West Bank today in the hand of the Philistines. E Judéia e Samaria é hoje chamada Cisjordânia, que está nas mãos dos filisteus, Palestinians. dos palestinos. So they were supposed to inherit the land in high place. Então eles deveriam herdar aquelas partes elevadas da terra. And Philistines supposed to be in the coastline. Os filisteus deveriam estar lá na área costeira. But now it has reversed that role. Mas agora tem um papel invertido aqui. Now Jewish people, Os judeus they are crowded between Tel Aviv and Haifa. estão aglomerados ali entre Tel Aviv e Haifa. Just reverse the role. É o quadro invertido aqui. So do you understand? Estão entendendo? Yes. Sim. According to the covenant with De Abraham, acordo com a aliança com Abraão, they came back. eles regressaram à But terra. according to the Old Testament, Mas de acordo com o Antigo Testamento, they say, crucify him, crucify him. eles disseram crucifica-o, crucifica-o. The justice of God will never let it go. A justiça de Deus nunca deixará isso passar em So branco. today, Jewish people still under God's Então, discipline. hoje em dia, o povo judeu ainda está debaixo da disciplina de Deus. So then you can understand Então, você pode entender the equilibrium between these two covenants. o equilíbrio entre essas duas alianças. So now, Agora, a very interesting question. uma questão muito importante. You try to find out what are missing in the temple. Tenta identificar o que está faltando no templo. Now, answer me. Me responda isso. Whether we are going back to the Old Testament economy Se nós estamos de fato regredindo para a economia do Antigo Testamento, or more than that. ou mais do que isso. We probably go back to the time of Abraham and Job. Nós provavelmente retrocedemos ao tempo de Abraão e de Jó. In that time, Naquela it is época, heads of a household who perform the sacrifice, era the burnt offering. era o cabeça da família que realizava o sacrifício queimado. Always representation. Sempre It's representação. not like Old Testament. Não é como no Antigo Testamento. So, brothers, Então, irmãos, now you understand. agora os irmãos estão entendendo. In Millennium Kingdom, No reino milenar, we Christians already in the heavenly compartment. nós cristãos já estaremos no compartimento celestial. But the Jews, they still in the earthly compartment. Mas os judeus ainda estarão no compartimento terreno. They need to be educated. Eles necessitam ser ensinados. They have to know the story of Abraham. Eles precisam conhecer a história de Abraão. They should know that they are descendants of Abraham. Eles deveriam saber que são de fato descendentes de God has Abraão. made a covenant with them. Deus fez uma aliança com eles. It's one-sided. E uma aliança It's unilateral, unconditional. incondicional. It's very different from Old Testament. Muito diferente do Antigo Everything is Testamento. grace. Tudo é graça. So, brother, Então, irmãos, Do you understand? estão entendendo? as descendants of Abraham is concerned, No que se refere à descendência de Abraão, so the teaching here então o ensino aqui qual is é? not to go back to Moses. Não é retroceder para Moisés, It's before Moses. mas é algo que ocorreu antes de Moisés. Abraham was justified by faith, not by law. Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. That's before the time of the Isso law. foi antes da época da lei. And we who belong to Christ, E nós que pertencemos a Cristo, we are spiritual descendants of Abraham. nós somos os descendentes espirituais de Abraão. He was justified by faith. Ele foi justificado pela fé. We are also justified by Nós faith. também somos justificados pela fé. So you see that, Então brother. os irmãos estão vendo? Now it becomes very, very clear. Agora está ficando muito, muito claro. So if you are not clear, then you jump to conclusion, you made a mistake. Se você não tiver essa clareza e imediatamente tentar chegar à conclusão, vai cometer um erro. Okay, now we see what are missing there. Então, vamos ver o que está faltando ali. First, Primeiro. when you approach when you approach the temple, Quando você se aproxima do templo, you don't find that wall of separation. você não encontrará aquela parede de separação Wall of separation between Gentile
and the Jews. Não haverá parede de separação entre os gentios e judeus. Now you know the story very well. Você conhece muito bem a In the história Old Testament time, no Antigo in the Testamento, time of our Lord nos Jesus, tempos do nosso Senhor, even in the time of Paul. mesmo no tempo de Paulo. Now, he he was a Jew, Paulo era um judeu so definitely he can cross that wall, e ele poderia ultrapassar aquela parede, but not his workers. mas não seus His cooperadores. workers were Gentiles. Os seus cooperadores eram And gentios. somehow they thought that he took his worker into beyond that boundary. E os judeus pensaram que Paulo tinha levado seus cooperadores para dentro daquela barreira And de you know the separação. story. E você conhece a história. This side of the wall, Esse lado da parede, we are the people from afar. nós somos as pessoas que estão distantes. Beyond that Do wall, outro lado da parede, they are able to meet in a women's court eles poderiam encontrar na corte das mulheres, and brothers sisters. irmãos e irmãs. They belong to the household of God. Eles pertenciam à família de Deus. They will say, the presence of God is our neighbor. Eles diziam, a presença de Deus está conosco. That's according to the geographic distance. Isso de acordo com a distância geográfica. But according to moral distance, Mas de acordo com a distância moral, when that veil was still there, quando aquele véu ainda estava ali, remember, lembre-se, they are just like any Gentile who are far from God. eles estavam exatamente como qualquer gentil, longe, longe de Deus. Only when our Lord died on the cross. Somente quando o nosso Senhor morreu na cruz, Then that veil broken from the top to the bottom. então aquele véu foi partido do topo para o base. Now there is a living way, Agora tem um caminho vivo, which is the way of the glory. que é o caminho da glória. Do you see that? Estão vendo isso? And now when you come to the temple of Ezekiel, E agora quando chegamos ao templo de Ezequiel, you'll find there's no veil between holy place and the holies of holies. você descobrirá que não há véu algum entre o lugar santo e The o santo glory dos of santos. God can go directly into the holies A of holies. glória de Deus pode entrar diretamente no santo dos santos. And because the finished work of the cross, Por causa da obra consumada da cruz, and that veil speaks of the body of Christ. aquele véu fala do corpo de Cristo. His body has broken for you and for Seu me. corpo foi partido por você e por mim. It creates a living way. E criou um caminho vivo. Brothers, Irmãos, what way is that? que caminho é esse? If you study the Old Testament economy, you don't find that Se way. você estudar a economia do Antigo Testamento, não encontrará esse Because that caminho. veil will block that way. Porque aquele véu bloqueava o caminho. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, When the glory of God enter into the gate, quando a glória de Deus entra pela porta, two eastern gates, pelas duas portas orientais and the altar, e o altar, then the holy place, então o lugar santo, no veil, não tem véu, and into the holies of holies. diretamente no Santo dos Santos. Tell me, Diga-me uma coisa, this New Testament or Old Testament? isso é Antigo Testamento ou Novo Testamento? So now you understand. Agora você entendeu. There is no wall. Não tem parede. Now, everybody who believe in Jesus Christ, Todos que creem em Jesus Cristo, we are as near that we can be. agora estamos tão próximos quanto é We possível always estar can próximo. approach the throne of grace. Nós sempre podemos achegar-nos ao trono da But graça, that way has been created. porque aquele caminho agora foi formado. Oh, you say, I don't know the way. Ah, você pode dizer, eu não I sei o don't see caminho, the way. eu não vejo o caminho. Read your Bible Leia sua Bíblia and try to look at the description of the temple of Ezekiel. tente olhar para a descrição do templo de Ezequiel, That living way. aquele caminho vivo. And also tells us E também vai nos the dizer path to glory que o caminho para a glória is through the cross. é por meio da cruz. How beautiful it is. Que formoso é isso. So now we see something's missing here. Agora nós vemos que tem uma coisa faltando aqui, não é? And another thing, Outra coisa, no high priest. não tem sumo sacerdote. Again, I say, if you read it and you know that even the prince is not a high priest. Então se você ler, você vai perceber que nem mesmo o príncipe é um sumo sacerdote. Wow. Por quê? According to Zechariah, De acordo com Zacarias, the Messiah wear two hats. o Messias vai usar dois chapéus. One hat, he's the king. Um é o chapéu de rei. He was sitting on the throne. Ele está assentado no trono. At the same time, Ao mesmo tempo, he's high priest. ele é o sumo sacerdote. So why you need a high priest? Então por que necessitarias um sumo sacerdote? So the high priest is missing. Então o sumo sacerdote não aparece ali. Do you understand? Tá entendendo? All right, now Okay. you come to the inner court. Agora você entra na parte interior. When you come to the inner court, Quando chega nesse átrio interior, you don't find the laver.
você não encontra a bacia. You know, the priest supposed to wash the water with the water. O príncipe deveria lavar-se com a água. Why is missing? Por que não tem a bacia? We have the living word of God. Nós temos a palavra de Deus viva. So living word always like a laver try to wash us. A palavra viva é sempre como aquela bacia que serve para nos lavar. And that was made of bronze. E era feita de bronze. It made of the mirror of the lady who served the tabernacle. Manufaturada dos espelhos das mulheres que serviam no At that tabernáculo. time we don't have mirror. Naquela época não havia espelho. But you take bronze as your mirror. Mas você usava o bronze como teu So espelho. every time when you wash your feet, Toda vez que lavava as suas mãos, you see yourself. você vê você mesmo. When you study the Bible, Quando você estuda a Bíblia, you see yourself. você vê a você mesmo. And sometimes Holy Spirit said, you are that person. E algumas vezes o Espírito Santo vai dizer, você é essa pessoa. Sometimes we don't know ourselves. Às vezes não conhecemos a nós There was a mesmos. true story Vou contar uma história of verdadeira an old man de um homem velho, who always idoso, liked to criticize. que sempre gostava de criticar. So one day he walked into a restaurant Um dia ele entrou num restaurante with his wife. com a sua esposa. And then he told his wife, Então ele falou para sua esposa o seguinte: look, someone is coming to olha, us. está vendo, vem alguém na nossa direção. How old and how ugly is he? Que homem velho e feio aquele que está vindo na nossa direção. And then the wife said, now, please lower your voice. E a esposa disse, por favor, fala mais baixo. Because you are standing before a mirror. Porque você está na frente do espelho. So you see, brothers, Estão vendo, irmão? we never know ourselves Nós não conhecemos a nós mesmos until we study the word. até que nós estudamos a palavra, It make of the mirror of bronze. que faz aquele espelho de bronze. Then you know yourself. Então você conhecerá a si mesmo. So that was missing. Então isso que estava faltando. All right, now you go into the holy place. Ok, agora você entra no lugar santo. Lampstand is missing. O candelabro está Showbread is faltando. missing. Pão da proposição está faltando. Altar of incense is O missing. altar do incenso também está faltando. There's only a wooden table. Tem somente uma mesa de madeira ali. The Bible scholar did not know what is the use of that. E os eruditos bíblicos não sabiam qual que seria o uso daquela mesa. Sometimes they say it's a wooden altar. Às vezes eles dizem é um altar de madeira, But for what? mas com qual finalidade? Bible never explained A it. Bíblia nunca explicou isso. Now, when you enter into the holies of Agora, holies, quando você entra no Santo dos Santos, no veil, não tem mais o véu, no ark, não tem arca, no mercy seat. não tem propiciatório. Now, only you have is the throne of God. Somente o trono de Deus. Of course, glory of God is there. Claro, a glória de Deus está ali. Cherubim is there. O querubim está Living ali. creature is there. Os seres viventes estão That ali. we know. Isso sabemos. So, brothers, Então, irmãos e irmãs, when you study this temple, quando você estuda esse templo, many things are missing. muitas coisas estão faltando. And how about the feast? E o que dizer a respeito da festa? No more first fruit. Não tem mais os primícias. There are only two feasts: Tem somente duas festas. Passover A Páscoa and the tabernacles. e a festa dos tabernáculos. These two feasts Estas duas festas are for the remembrance. são para a lembrança. So every time when we come together at the Lord's table, Todas as vezes que nos reunimos perante a mesa do Senhor, like celebrate the feast of Passover, como celebração da Páscoa, remember how Jesus died for us on the cross. lembramos como Jesus morreu por nós na cruz. And when we celebrate the E tabernacle, quando celebramos os tabernáculos, What does that mean? o que significa? that means we remember when we were wandering in the wilderness. Nós lembramos quando estávamos vagueando no deserto. So, and don't forget, E não esqueçamos, most important day in the calendar of Jewish o calendar dia mais importante no calendário judaico is July 10th, é 10 de julho, the day of atonement. o dia da expiação. No more that day, Não tem mais esse dia, não. because Jesus already died for us. Porque Jesus já morreu por nós. He already made atonement for us. Já fez a expiação por nós. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Today, you only have a feast Hoje você apenas tem a for you to festa remember. para se lembrar. Not the day to make atonement. Não mais o dia para fazer expiação. You don't need that anymore. Não é mais necessário. So, what is the conclusion? Qual que é a conclusão? You don't go back to Old Testament economy.
Não estamos retornando à economia do Antigo Testamento, You não. go back to the time of Abraham. Você está retornando ao tempo de Abraão. We are justified by faith. Nós somos justificados pela fé. Everything is by grace. Tudo é pela graça. Now, of course, Agora, claro, you do have a sin offering, você tem oferta pelo pecado And other things. e outras coisas. but all these sacrifices Todos esses sacrifícios is only for remembrance. são apenas para memorial. Why? Por quê? Because we Christians already in heavenly compartment. Porque nós cristãos já estaremos no compartimento celestial. We already well taught by the Holy Spirit. Nós já fomos muito bem ensinados pelo Espírito But Santo. for those people who still live on this Mas earth, para aquelas pessoas que ainda estiverem vivendo sobre essa terra, they need to be educated. eles necessitam ser ensinados, sim. So you see, brothers, Então os irmãos estão vendo? That's why. É por essa show razão them the description que é mostrada para eles a descrição and will put shame to them. e vai envergonhá-los. Everywhere Todas as partes, they see Christ eles verão Cristo. and finished work of Christ. E a obra consumada de And Cristo. everywhere they see, E por todas as partes que eles they went olharem, back to the time of Abraham. eles serão levados ao tempo de And Abraão. that covenant is eternal E covenant. aquela aliança é uma aliança eterna. It's É unconditional. uma aliança It incondicional. reminds us new covenant. Nos faz lembrar da nova aliança. Those who believe the new covenant Aqueles de nós que cremos na nova already aliança, in the heavenly compartment of the millennium kingdom. já estaremos no compartimento celestial do reino milenar. But they are still with the blood and the flesh. Mas eles ainda estarão com sangue e carne. So this temple Então esse templo become education kit for them. se torna então um módulo instrutivo para eles. Because you see, they are not spiritual. Porque eles não são They're espirituais. still in the flesh. Eles ainda estão na carne. So they need this for them to understand. Então eles necessitam isso para que venham a Now, compreender. at least you know Abraham. Então pelo menos você conhece Abraão. You have to trace back all the story back to Abraham. Você tem que retroceder na história até chegar no Abraão. And don't forget, E não the esqueçamos, reason you are here a razão por que você está aqui because of that covenant. é por causa daquela aliança. And based on that E covenant, baseado naquela aliança, God loves us with eternal love. Deus nos ama com amor eterno. Even we did not sign the contract, Mesmo que não tenhamos assinado o contrato, but His love mas o seu amor will make everything done. vai fazer com que tudo se realize. Even today, people of Israel fail God terribly. Mesmo hoje em dia o povo de Israel falhou para com Deus de maneira terrível, that day, mas naquele dia, Remember, lembre-se, why they are there? por que eles estão ali? Because that covenant Por causa daquela aliança God made with Abraham. que Deus fez com Abraão. Do you see that, Estão brother? vendo isso, irmãos? So, if we see that, Então, se nós vemos isso, everything is by grace. que tudo é pela It's graça, not going backward. não é de retroceder para trás, não. Only when we do not know the design, Somente quando nós não conhecemos a planta, then we misunderstood. então nós entendemos mal. But if we see everything is by grace, Mas se nós sabemos que tudo é pela graça, everywhere is Christ, que em todas as partes é Cristo, really put them to shame. realmente vai envergonhá-los. Why in the beginning they say crucify him, crucify him? Porque no princípio eles disseram crucifica ou crucificam. Do you understand? Está entendendo? So now you understand Agora você entende why you have the temple of Ezekiel. por que você tem o templo de Ezequiel. That's all for this part. Isso é tudo para essa primeira sessão. Now tonight I think it's a short night. Hoje eu penso que é uma noite curta. So instead of 15 minutes, Ao invés de ter 15 minutos de pausa, how about 12 minutes? que tal se tivermos 12 So minutos now de pausa? 8:48. Então agora são Would you 8h48. kindly come back at 9 o'clock? Você voltaria incondicionalmente We às 9 only have a horas? limited time. Nós temos um tempo limitado Try to finish our sharing. para tentar concluir o nosso So compartilhar. please come back before 9 o'clock. Então, por favor, retorne antes das 9 horas.